meus irmãos, onde nós estivermos agora no recinto físico, seja onde nós estivermos no recinto físico da nossa casa, a casa que o Padre Pio erigiu com tanto amor, a semelhança de uma tenda erguida para abrigar a caminhada. Muitas vezes se faz os desertos que trazemos dentro de nós mesmos. Abrigar na caminhada todos aqueles que assim o quiserem e assim buscarem. Aonde nós estivermos nesse recinto, vamos intensificar ainda mais o movimento interno que paradoxalmente se constitui, se baseia no silêncio exterior. Bem entendendo que esse movimento interno nada tem a ver com o ruído da estática de nossos pensamentos corriqueiros, que como corrente inquieta passam insistente e desordenadamente por nossa mente material, ocupando um espaço sagrado, gastando energias sutis, preciosas. É outro movimento. Mais relacionado e semelhante ao movimento profundo que se dá nos oceanos, que abaixo da linha onde as ondas superficiais se movimentam, correntes cada vez mais profundas e densas estabelecem o ritmo da própria vida no planeta. É esse movimento profundo que nós nos referimos. E ainda pela via do paradoxo, será nessa profundeza, nesse movimento, que perceberemos que aquilo que está dentro se expande também ao infinito. De modo que toda a grandeza da vida e de seus universos exteriores pode ser encontrada na riqueza que é a presença divina que trazemos em nós. Nesses momentos que passamos aqui nessa tenda de alegria, de comunhão, nos permitem mergulhar mais profundamente dentro de nós mesmos, ao encontro do divino. Vamos aproveitar. E à medida em que nossa chama fica mais intensa, ela se comunica com as outras chamas acesas, porque o fogo é um só. É o fogo do Espírito. Como uma vela que é acesa acende a milhões de outras, sem perder a sua própria chama. Assim o fogo do Espírito se expressa. Cada um de nós é emissário da sua grandeza, do seu poder aos outros irmãos.
recebemos dos amigos espirituais que aqui se congregam, podemos também nós passar essa chama a outros. Hoje é um dia especial, esse dia 3 de outubro, na França de Napoleão, abria os olhos físicos à luz do mundo. Alguém que com missão divina viria no século turbulento que se anunciava. No continente, na civilização europeia, que dava as cartas do mundo com sua cultura cada vez mais expressa no racionalismo e num cientificismo materialista, aquele que, tomando o nome de batismo de Hippolyte Léon Denis Bovary, nós conhecemos como nosso Allan Kardec. Na cidade de Lyon, às bordas do rio Rhône, berço de espiritualidade desde a época druídica, viu chegar ao mundo esse missionário, quantas lutas, quanto esforço, quantas vitórias e vitória para trazer ao mundo o conhecimento revivido ou perdido sobre a roupagem dessa civilização vaidosa e materialista, a fim de, por dentro dela mesma, minar as suas bases e proclamar a vida triunfante do Espírito. Foi necessária humildade e foi necessário o labor e a confiança. O seu trabalho não era dele, porque a sua voz não pertencia a ele. Allan Kardec, com tantos frutos que, vindo do mais alto, se tornam mensageiros e missionários da verdade maior, pouco foi compreendido e pouco é ainda compreendido. Seu coração, suas aspirações, seus sonhos, tantas vezes tiveram que ceder lugar a contingências apresentadas por situações que denotavam ainda a mesquinhez do ego humano, que insiste em se manter apegado a velhos propósitos, a velhas estruturas, a antigos processos. Precisou calar a fonte de santo misticismo que vivia em seu ser, para conter nas amarras das estruturas sociais e conceituais da época uma luz em germe e brilhando ali, palavras dele mesmo, deveria brilhar e brilhar muito mais a seguir, porque o que ele começara é o primeiro e inicial passo numa estrada de redenção e libertação, que caberia a cada um que fosse tocado seguir e fazer avançar. A ele
hoje, reunidos aqui em felicidade, emitimos o nosso pensamento e o nosso sentimento de agradecimento e de amor por ter revelado essa luz junto a tantos outros missionários que fizeram do século XIX um pontilhado de estrelas que brilharam sobre o mundo. A ele, a ti, Allan Kardec, o nosso agradecimento pelas dores, pelas lutas, pela incompreensão e pelo silêncio, para que soubesse fazer e vencer, exemplificar e viver. O nosso encontro de hoje, abençoado pela presença de Francisco de Assis, dessas inúmeras falantes, sirva para que nós possamos receber de como estamos e como podemos receber, mas que sirva também para que cada um de nós se transforme em um instrumento vivo, para que outros irmãos nossos recebam também. Graças a Deus. Todos sejam bem-vindos à casa de Padre Pio. Todos, especialmente os que estão conosco pela primeira vez, aqueles que não vêm aqui há muito tempo. Sempre é bom rever vocês e dar as boas-vindas para quem chega pela primeira vez, e os de sempre. Mas hoje a gente tem bastante. Tá bom o dia aqui, bastante. É hoje. Muito bem. Dia especial, né? A gente tem todas as segundas-feiras agora, é um dia especial, coisa boa isso. Vamos lá. Vamos falar sobre Francisco de Assis, um dia que é tão especial, em que a vibração dele, quando a gente comemora, esse conceito é muito importante. Uma data fundamental para uma grande alma, um grande ser, um grande Cristo, como foi Francisco, como são tantos outros, e a data geralmente é a data de partida do mundo. Isso tem um sentido que ele transcende a pura comemoração e a homenagem somente. Quando um ser desses se liberta da encarnação específica que ele vive, que a gente conhece como santo, ele faz com que a abertura de uma fenda, né? É um processo espiritual muito profundo. E todo ano, como nós vivemos em ciclos, né, a gente tem visto isso aqui, esse ciclo também volta. Nessa data, quando a data da desencarnação se apresenta novamente, aquele mesmo estado de energia volta e se põe à disposição, porque um ser desses, ele se despersonaliza. Quando alguém atinge um estado de santidade, como Francisco de Assis atinge, e outros santos, esse ser perde a configuração normal que nós temos do ego, com apego, orgulho, vaidade. Isso tudo sai de cena, e saindo de cena, quando ele se desprende do mundo, ele deixa à disposição sempre um canal em que nós podemos nos contactar, não com ele especificamente, a figura, com ele também, mas no final da fila, com a presença divina que está nele e que naquele momento se torna mais acessível a nós que queremos, enfim, homenagear e chegar mais perto disso. E é por isso que nesses dias as pessoas, até de uma forma quase que instintiva, se congregam
para homenagear, para rezar, para pedir, para ser o que for. Então vamos aproveitar esse dia de hoje. Eu comecei aqui dizendo, a gente volta para casa, é bom a gente estar em casa, porque ontem no Frei Luís, na conversa que nós tivemos, apesar de ter sido movido com uma emoção enorme, né, de estar lá na casa que, por tantos anos, que eu estive, de 82 a 95, e de voltar a encontrar tantas pessoas queridas, encontrar o carinho, enfim, do convite de estar falando, é sempre... e aí é onde a gente sente, né? Quer dizer, eu não estava no Frei Luís nesse tipo de função há exatos 15 anos, né? Porque foi exatamente no mês de outubro, não foi no dia 3, mas foi no dia 23, o dia que o Rocha Lima desencarnou. A última vez em que eu me dirigi publicamente às pessoas do Frei Luís. E nesse tempo, a gente vê, só nessas horas é que nós vemos, o quão valioso é o trabalho que se fez aqui. Não por mim, né? Mas por Padre Pio, pelos amigos espirituais e por todos aqueles que compõem essa família, que nós podemos estar aqui com essa liberdade, né? De tocarmos os assuntos com uma liberdade espiritual muito grande, para que a gente possa tirar o melhor dessas sementes que são lançadas. Então, eu falando lá sobre Francisco de Assis, que foi esse o tema de ontem, não podia deixar de vir à minha mente, né, sempre assim, puxa, mas aqui o que eu estou falando aqui, isso, né, naquela fração de segundo que passa entre o que você pensa e o que você fala, não podia deixar de vir naquele intervalo aquela história, mas isso aqui eu não vou falar bem, aqui não vai ser uma outra coisa. Então, não foi por outro motivo que o Marquinhos, que está aqui hoje, ontem estava lá, a gente é irmão, conversa no telefone bastante, e falou uma coisa que ele realmente percebeu, porque foi verdade, né? Assim, eu achei você assim, meio, aquela coisa que vai não vai, meio travado assim, estava meio emocionado eu estava assim, mas na verdade era, você percebeu muito bem, não foi só a emoção, era a emoção e essa trava, porque a gente percebe, né, o que as pessoas estão esperando. Então hoje a gente está falando sobre Francisco de Assis de novo, e vamos falar sobre ele. Eu acho que vocês conhecem bem a história, né? Quem é aqui que nunca não sabe nada da história de São Paulo? Esse tipo de coisa eu não posso fazer lá. Não podia fazer lá. Quem não sabe nada da vida de São Francisco de Assis, assim, tipo, o dedinho assim, mas a gente sabe, quer dizer, o que ele se desenvolveu, mas todo mundo tem uma noção, né? Para que a gente não, pelo tempo curto que nós temos, a gente não se estenda demais, porque há pontos importantes que a gente precisa tocar, porque são os mais valiosos para nós, de aprendizado, porque refletem um modelo, que no fundo é o que ele viveu, o que ele continua sendo para cada um de nós, e a vida dele espelha isso muito bem. Isso passa muitas vezes apercebido. Então, já que tem uma pessoa que fez assim, em respeito a você, a gente vai fazer uma passada pela linha do tempo, até porque isso também é importante, eu não deixarei de fazer. Nós estamos falando num momento, no momento em que ele vem ao mundo, o ano é incerto, a gente não sabe se foi 1182, um pouco antes ou um pouco depois, né? Há uma diferença aí, é impreciso, porque se descobre, se sabe o registro de batismo, mas não foi assinalado o ano com precisão, se perdeu. Sabe-se o nome dele de batismo, que aliás isso já é uma coisa que surpreende as pessoas, mas aquele momento ali era um momento extremamente convulso materialmente e importante espiritualmente. Estava acontecendo naquele instante, com a vinda de Francisco de Assis, uma intervenção espiritual direta dentro da Igreja Católica, que desde o ano 600 se transformara numa potência material. Um estabelecimento do papado com uma estrutura física. A Igreja de Roma foi se dirigindo para um processo de ação muito material e com todas as coisas que refletem o ego humano, sem criticar a Igreja de Roma. Nós todos somos filhos dela, porque fomos todos também coadjuvantes e participantes desse movimento à época. Mas essa intervenção direta aconteceu ali e acontecia em outros lugares também. Estamos falando de Europa. Se bem que havia reformas em curso também, por exemplo, na Índia, né? Alguns santos vinham nessa época, nesse mesmo período, para reformar o hinduísmo. Tudo padece do mesmo mal. Qual é o mal principal?
Quando o ego humano entra em ação a sua sede de poder, a sua sede de estruturas cristalizadas, a sua sede de verdades absolutas, porque isso facilita o domínio. Isso é uma ilusão muito grande, porque a gente pega isso aqui e traz para perto, a gente transforma o mundo em algo que você pode abraçar. O que não acontece, isso é uma ilusão, mas isso é uma doença que se repete. Então, seja na Índia, seja onde, continua acontecendo, a gente está avançando, mas o processo permanece sempre o mesmo. Aquilo estava acontecendo e quando ele veio ao mundo, fez parte de um processo de intervenção que fez na Igreja Católica aparecer uma ponta de lança, que foi Francisco, a gente fala sobre isso, mas havia em outros lugares outras coisas acontecendo. O catarismo, que nós temos falado tanto aqui, pela ligação espiritual que essa família tem com esse processo, naquele momento entrava na sua fase máxima de expressão na Europa inteira, mas com uma expressão muito forte na Provence, na província francesa. O catarismo é uma percepção de espiritualidade bastante profunda, em que se acreditava em reencarnação, em que se acreditava que esse mundo mal como está, ele é a resposta. A gente não vai falar sobre isso agora, a gente está falando sobre Francisco de Assis, mas acontece o seu nascimento na época em que o catarismo vai chegando no seu pico, inclusive disparando um processo que vai ocorrer ao longo da vida de São Francisco de Assis. Ele nasce em 1182, ele vai morrer em 1226, e entre 1182 e 1226 acontece a famosa cruzada contra os cátaros, disparada pelo Papa Inocêncio III, que é o próprio Papa que vai dar a Francisco de Assis autorização para os seus irmãos agregados se transformarem numa ordem, a Ordem dos Frades Menores. Então, quando ele vem ao mundo, ele vem assim. E o seu nome de batismo, ao contrário do que muita gente, porque existe dentro do Espiritismo uma percepção e comunicações que eu respeito muito, dizendo que Francisco de Assis seria a reencarnação do apóstolo João, o evangelista. Acho que alguns de vocês já ouviram isso. Mas eu, assim, muito humildemente, e outras informações espirituais, e pelo próprio perfil desse espírito, acho que ele tem muito mais coisas de um outro Giovanni. Ele era italiano, um outro João, o João o Batista. A gente vai hoje procurar, sem que eu queira influenciar vocês, porque senão é o ponto principal da conversa, vamos ver um pouco disso. Mas o seu nome de batismo era Giovanni Battista Bernardone. Isso é um registro hoje historicamente conhecido. A sua mãe, que era francesa da Provença, deu esse nome, enquanto o pai, que era um rico comerciante, enriquecera muito com esse comércio que naquela época estava dando à burguesia um poder cada vez maior. Esse pai de São Francisco ficara, de repente, um comerciante muito rico, comerciando tecidos e vendendo e trazendo coisas da Provença. E adorava a França. E numa viagem fora, Francisco nasce e recebe o nome de Giovanni Battista Bernardone, dado pela sua mãe. O pai chega e diz: engano seu, não tem nada de Giovanni, vai ser Francesco. E é interessante que a gente saiba, né, Clarice? E Francesco é mais ou menos como a gente diria, assim, é um francesinho. Ele vai chamar o francesinho, o francisquinho, mas na verdade não é nem francisquinho, é francesinho, porque em italiano Francesco. E nasce o Francesco. Quem era essa figura? Isso é que começa a nos interessar. Tem 3 movimentos na vida de Francisco muito claros, e que nos importam profundamente se a gente quer entender que mensagem ele trouxe, que exemplo ele traz, e o que nós podemos, ao ver isso, nos valer dele para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Tem o primeiro movimento que mostra um Francisco que às vezes ele é exaltado de uma forma distorcida e às vezes é apagado também de uma forma muito distorcida. Os 2 movimentos extremos são muito errados. Primeiro a gente tem que parar para pensar que o grande ensinamento dessa história toda é que nós temos um santo. E este santo está presente mesmo antes dele encarnar, por isso é que a gente está falando, se é João Batista ou João Evangelista, é um grande santo. Vocês todos concordam com a gente aqui. Estamos falando de 2 grandes. Esse ser, quando chega ao mundo, quando toma forma dentro dessa família em que ele cresce, ele passa a expressar santidade.
ao contrário do que as pessoas pensam, do que ele mesmo pensava, porque ele se puniu a vida inteira por isso, ele em nenhum momento deixa de expressar a santidade. Francisco de Assis era alguém, na sua juventude primeira, líder, extremamente líder, extremamente efusivo, extremamente alegre, extremamente brincalhão, extremamente generoso, alguém que não guardava rancor de ninguém, alguém que não tinha no seu coração o mínimo traço de mágoa por nada, e um líder nato que comandava a juventude de Assis em total intensidade e plenitude. Tanto é que vamos agora começar a jogar as outras coisas que não vão tirar a santidade dele, tá, gente? Ele se transformava nesse líder, porque uma das coisas que ele fazia, que tinha muito claro, era uma prodigalidade que chegava ao esbanjamento com o dinheiro do seu pai, gastando em orgias, porque além de tudo era extremamente sexual. Fazia esse processo acontecer intensamente, vivia a vida de uma forma intensa, mas essa sexualidade de Francisco de Assis, que ela é às vezes posta em evidência de uma forma errada, ou às vezes apagada e posta de lado, pra vocês terem uma ideia, o primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, ou de Celano, fez 2 biografias. Na primeira, ele conta a história de São Francisco mais próximo do real, dando tintas reais a esse primeiro movimento da juventude de Francisco. A segunda, ele já tira isso de cena. Hoje a gente tem as duas, a gente olha essas 2 descrições, dá vontade de rir, porque a mesma pessoa que descreveu 2 vezes, ele tenta tirar isso aqui que aparece para o lado, quando, ao contrário, isso expressa com muita precisão a potência que havia dentro daquele espírito. A sexualidade, hoje a gente sabe que é um atributo divino, e que em seres que têm potência divina dentro deles, esses seres jamais deixarão de expressar sexualidade de uma forma intensa, porque eles vão aprender ao longo da sua caminhada derivar isto para canais de expressão que sejam aqueles mais próprios para os momentos em que eles vivem. Nosso som aqui diz que é a proximidade do quadro que dá essa microfonia. Mas olha, naquele momento Francisco era alguém que andava pelas ruas de Assis cercado dos seus amigos, em festas repetidas, e que trabalhava com o seu pai. Trabalhava com o seu pai na loja, e era alguém extremamente habilidoso no comércio e na organização. Era um exímio contabilista, e foi a entrada dele no negócio que fez o crescimento ainda maior do negócio do seu pai. Bom, esse é o quadro de Francisco na sua primeira juventude. E aí você vai entrando na fase adulta. O que Francisco, que era vaidoso também, então vamos lá, extremamente vaidoso, se vestia de uma forma, não tinha roupa para ele repetida. Cada dia era uma roupa nova, mais colorida do que a outra. Francisco, quando entra na primeira juventude, ele encontra um quadro muito claro dentro da sua cidade. A cidade de Assis já tinha feito a derrubada do castelo onde morava o, vamos chamar assim, o senescal do imperador que comandava, e que foi derrubado e foi expulso da cidade pela coluna. E existem dados históricos que referem que Francisco, como primeiro jovem burguês, participou desse ataque ao castelo e da destruição do castelo. Francisco imediatamente então se alista, porque daquele momento Assis entra em guerra com Perugia. Perugia, a cidade vizinha e mais poderosa do que Assis, começa a disputar territorial uma guerra. E Assis, Francisco entra nos exércitos. E ele entrando no exército, ontem lá na palestra, eu comecei até por isso, porque essa imagem é muito interessante. Vamos imaginar uma coisa. Como é que você fazia isso numa guerra medieval? O exército da cidade era composto das pessoas que viviam na cidade. Alguns com habilidade de guerra, outros não, como Francisco, que estava entrando pela primeira vez na batalha. Então imagine o seguinte, vai todo mundo para a Praça da Catedral, vestido de cavaleiro, se bem que naquela época era mais cota de malha do que armadura, em cima de um cavalo, com a sua roupa, sua espada, seu lança, para ser abençoado pelo bispo e para sair em direção à guerra. Esta cena é real e ocorreu na vida de Francisco de Assis. Então imagine alguém intenso, ele tinha um temperamento explosivo, além de alegre, enfim, líder, positivo, ele era intensamente explosivo. Montado num cavalo e sai de Assis para guerrear contra Perugia.
Esse fato se dá por Francisco muito novo, ainda sem chegar a 20 anos, naquela época não tinha adolescência. Essa guerra foi um desastre para Assis. Morreram e foram mortos muitos dos dois lados. Com vantagem para Perúdia, que ganha a guerra, quase que aniquila o exército de Assis e toma por prisioneiros algumas das pessoas que a quem interessava eles saberem, porque sabiam que eram ricos, filhos de comerciantes ricos como ele, e foram tomados em prisão para ser postos a resgate. Agora começa a nossa virada profunda. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, o primeiro movimento é esse que a gente falou aqui muito rapidamente. É um movimento de generosidade, de amor, de não guardar rancor, de doar tudo que ele podia para os amigos, até para os pobres mesmo, mas intenso. Vinho, orgia, todos os dias. A vida não ia do amanhã. Isso se dirige para a guerra. Ele se habilita a entrar no exército e vai para uma guerra. Ninguém sabe se Francisco matou alguém, mas ele foi para essa guerra. Ele não foi morto e foi preso. Prisão naquela época era pegar você e jogar dentro de um calabouço escuro, geralmente subterrâneo, e, portanto, junto do esgoto, junto de todos os animais que a gente sabe, ratos e enfim, tudo. E aí as histórias são contadas, a gente às vezes, né, o tempo não existe mesmo, então pra gente... Mas ele ficou um ano físico preso. Imagine alguém preso um ano numa situação dessas. Francisco, nesse ano, começa a ser mexido interiormente. E os relatos que a gente tem, além dele dizer, ele brincava dizendo assim, eu vou ser famoso no mundo inteiro, esse é o relato mais conhecido. Eu ainda vou ser um santo, né? E certamente isso era uma balela, mas era uma balela muito real, porque vinha lá no fundo daquele ser que sabia que ele não ia ser, ele já era um santo. E um dos relatos é que ele foi capaz de fazer a paz entre uma das pessoas que estava nesse grupo, que era odiada pelos outros, ele conseguiu aproximar essa pessoa dos seus outros companheiros. O pai pagou o resgate e ele foi para Assis. As pessoas que conhecem um pouco da história de São Francisco ligam logo esse processo da saída dele ao movimento da sua transformação. Só que este primeiro movimento, vamos chamar assim, ainda vai um pouco. Francisco, depois de um ano, e certamente aquele ano foi alguma coisa, imaginem o que uma pessoa passa estando um ano preso num lugar físico dessa forma. Procure imaginar isso dentro da gente. Ele sai para Assis, e ao contrário do que muita gente pensa, nesse segundo movimento não é ainda, não acontece. Francisco, apesar de estar mexido, apesar de já estar um pouco diferente, continua indo às orgias, continua saindo com seus amigos. O que diferencia talvez é que naquele momento, ele relata isso para os seus companheiros mais tarde, ele já acabava a história achando que estava faltando alguma coisa. Mas voltou para a loja com toda a força e fez o seu pai ganhar mais dinheiro. E mais ainda, fez um segundo movimento que eu acredito então ainda mais expressivo desse processo do que a ida para a guerra contra a Perúdia. Afinal, a guerra poderia ser vista como uma coisa justa. Sabe o que Francisco de Assis faz no seu sonho? Por isso eu quero falar o seguinte: santidade é uma coisa que a gente às vezes mira, acha que vê e não vê. A miragem de achar que às vezes o que é a santidade, isso é que nos afasta dela. O que faz a gente acreditar que ela é inatingível, ela pertence a pessoas especiais, escolhidas. Francisco faz o seguinte: ele sai atrás de um sonho, porque ele adorava trovadores, ele era filho de uma provençal, ele falava provençal, ele cantava em provençal, né? Ele ia pela rua, ele adorava isso tudo. Naquele momento, o romance de Rolando era a moda e o best-seller das comunidades que cercavam o Mediterrâneo. Inclusive, a história de Rei Arthur e os seus cavaleiros da Tablanta. Francisco de Assis, apaixonado por isso, quer ser um cavaleiro de todo jeito e se alista
no exército de um mercenário francês chamado Henri de Brienne, para ir à Apulia, e a palavra até ela não tem nada a ver isso em italiano, mas iam pilhar as cidades da Apulia para ganhar riquezas, para se dirigir às cruzadas. Olha o que ele estava fazendo. Então, Francisco se aparelha outra vez, se alista nesse exército e se manda com um cavalo, talvez mais bonito do que aquele outro, em direção à Apulia. Para se alistar, já estava alistado, porque ali o que ia acontecer? A Itália não existia como país, era um outro, eles iam atacar, enfim, que houvesse lá para poder tomar, e daí eles pegavam um navio para ir para as cruzadas, porque naquele momento estava acontecendo duas cruzadas simultâneas, uma na Europa e outra fora da Europa, que era a cruzada que a gente conhece. Muito bem, nesse caminho, São Francisco cai com uma febre e tem um sonho. Nesse sonho ele vê um palácio enorme, cheio de armaduras brilhantes, e ouve uma voz dizer para ele assim: Francisco, esse palácio e essas armaduras, o palácio é seu, e as armaduras são daqueles que vão te seguir, dos seus cavaleiros. Ele acorda feliz da vida. Oba! Então, é agora mesmo que eu vou. E sai em direção à Apulia para poder cumprir essa missão, para poder encontrar lá com seus cavaleiros nesse palácio. No meio da história ele tem uma febre e ouve uma voz dizer para ele: Francisco, faz o seguinte, volta para a cidade, você não entendeu nada do sonho. Volta para Assis e lá você vai saber o que vai ter que fazer. Ele ficou muito assustado com aquilo, febril, fisicamente abatido, resolve voltar, e aí que passa a entrar em movimento o segundo tempo da sua vida. Ele passa a ficar numa depressão profunda, vagueando pelos campos de Assis, procurando saber e ouvir que voz era essa que tinha que dizer o que tinha que fazer, até que um dia na igreja de São Damião, ele olhando um crucifixo em oração, ele que estava muito mais agoniado do que qualquer outra coisa, ele ouve uma voz chamando e dizendo para ele assim: Francisco, levanta e vai reerguer a minha igreja, que ela está em ruínas. Partida do próprio crucifixo. Não é esse aqui não, eu só apontei assim porque eu voltar. Mas todo mundo conhece o crucifixo de São Damião, é uma figura hoje bastante conhecida. Ele, muito impressionado com aquilo, novamente entende esse processo como alguma coisa física e passa a tentar reconstruir a igreja, que estava realmente um pouco derrubada fisicamente. Primeiro ele tenta trazer o dinheiro do seu pai. E o pai começa já a dar escândalo, porque naquele momento ele realmente estava mexido. Essa história, que todo mundo conhece, né? Agora a gente vai encurtar ela. Ela vai redundar no famoso encontro na Praça de Assis, depois de muitas idas e vindas, depois de ele ser preso por seu pai durante uma semana no calabouço dentro de casa, e a mãe tendo um ataque, porque foi ela que pegou ele e conseguiu colocar ele para fora. Nesse momento o pai entra em absoluto desequilíbrio, e aquela cena que quem viu Irmão Sol, Irmão Lua e outros filmes sabe qual é, se dá realmente na Praça de Assis, onde ele tira toda a roupa do corpo e diz ao pai: eu não chamo mais a você, meu pai, Pedro Bernardoni, mas chamo ao Pai que está nos céus. E nesse dia o bispo põe a mão sobre ele e realmente ele sai pela porta da cidade. Nós vamos ter mais um ano aí. Um ano, não é mais um homem de batina que arrumou um tapo para botar e passou um cordão. É alguém que vivia andrajado, só, reconstruindo a igreja de São Damiano, achou uma outra na planície chamada Santa Maria dos Anjos, a igreja da Porciúnco, vagando por ali sozinho pelos campos, e quando chegava na cidade era tratado como um louco, apedrejado, ridicularizado, até pelos próprios ex-amigos. Esse ano se dá mais um ano intenso, frio, os pais envergonhados, né? Imagina. Até que um primeiro companheiro se aproxima dele. Um nobre rico da cidade de Assis, um comerciante chamado Bernardo de Quintevale, que uma noite hospeda por pena Francisco na sua casa, e ao
à madrugada e ouve São Francisco em oração. E percebe alguns fenômenos e procura saber mais um pouco sobre ele. E Francisco, naquele momento, estava propondo o que a sua missão vinha fazer, porque ele vinha dentro da Igreja Católica para lançar uma ponta dizendo: olha aqui, realmente aquela igreja que estava em ruínas, ele foi começando a perceber que era uma outra igreja, não era a igrejinha de Santa Maria. E a Igreja Católica precisava de se levantar dentro dela mesma. Os que estavam fora já estavam fazendo esse trabalho. Havia várias ordens dissidentes, muitas na Europa, não só os cárparos, os valdenses e outros tantos, que preconizavam pobreza, que preconizavam volta ao Evangelho. Mas ele fez isso dentro da Igreja Católica. E ele precisava de uma ponta de lança. Essa ponta de lança foi a antítese do que a Igreja estava se tornando. A pobreza material aparecia ali para mostrar: Jesus não disse nada disso, não pediu templos, não pediu coisa alguma, pediu outra coisa. Então, esse processo violento, e é um processo de ruptura, mas é um processo de ruptura que ele faz a partir dele mesmo, era o que era necessário ser feito naquele momento. E ele faz, Bernardo entende isso, vem para dentro da ordem, que não era ordem, não era nada, acolhe a Francisco, e os dois passam pobres em jejum. Agora eram 2. E logo depois vieram 3, porque se juntou um sacerdote. O terceiro, chamado chamado Silvestre. Depois um outro sacerdote, Pedro Catani. Isso depois de pouquíssimo tempo começou a aparecer que era mesmo o rastilho, e esses 3 viraram 12. Foram morar num lugar que vocês não acreditam. Quem vê fisicamente hoje o que era esse Kuduro de Rio Torto, que era na Francisco, era um estábulo abandonado. Vocês imaginem o seguinte: na Idade Média, para alguma coisa ser abandonada fisicamente, já que tudo era matéria física, tudo, propriedade era uma coisa importantíssima, para alguém largar uma construção, vocês imaginam o que era? Gente, não cabe aqui, aqui dentro, o seu comprimento. E a largura vai a duas cadeiras. Moravam 12 pessoas ali dentro. E tem umas histórias ali, ele, São Francisco, continuava com aquele jeitão, sabe, duro e, sabe, extremamente preciso, muito amoroso, muito generoso, mas sempre com esse processo intenso. E a primeira regra era a obediência. Ele se incluía nela, porque é o seguinte: não era obedecer a ele, era obediência. Então, quando alguém queria acionar essa regra pela obediência, e aí acabou. Aquele que estava ali tinha que obedecer. Podia valer para todo mundo, não tinha uma coisa fixa. Mas tem uma coisa interessante, e aí a mortificação da carne, né? Porque imagina alguém sexual como era ele, num primeiro momento faz aquela ruptura com o voto de pobreza, de castidade e de entrega total da sua vida a Deus. É uma ruptura violenta, é uma repressão violenta. Esse processo tem custo. E o custo era as extremas mortificações a que ele se entregava. E aí era jejum, era flagelo, era ficar no frio, sem roupa. Né? E um belo dia tem uma história, e aí tem muitas histórias engraçadas, porque nessa história toda eles não perdiam a alegria. Jamais você vai ouvir Francisco de Assis chegar num lugar, sabe, acangujo, cabisbaixo, você vai vê-lo chegando. E chegando intensamente. Ele e os seus companheiros. Quem não sabia aquilo foi pegando o jeito. Mas ao mesmo tempo era duro. E uma das histórias é que eles estavam num jejum intenso. Esse anima aqui, o microfone responde de novo. Esse jejum intenso, já durava algum tempo. E uma noite eles nesse tubulho, deitados, espremidos ali uns com os outros, um grita: eu morro, e aos pés, ele acorda todo mundo que está morrendo. O que houve? E era um irmão. E ele disse: vai morrer de quê? De fome, vou morrer de fome agora. Eu me lembro dessa história do Yogananda, que conta uma história muito parecida na autobiografia de um yoga. Ele, quando foi para um primeiro eremitério, ele tinha que esperar o guru, e o guru não chegava nunca, ele começou a ficar com fome, e aí ele ficou absolutamente desgovernado com aquela fome. Quando o guru chegou, agora salvou. Não. Agora tem que esperar o guru se preparar e para tudo aí. Mais 12 horas eu não aguento. E ele foi reclamar, porque o garoto não tinha o seu jeitão. E o guru ouviu e disse: mas mestre, será que a gente não podia esperar
não tanto, mas o senhor avisar, eles fazer um jejum com o tempo marcado, não. Mas como não? E aí? Mas se eu morrer? Morre! Morre, porque se você morrer assim, significa que você não entendeu nada da busca espiritual. Então é melhor morrer. São Francisco não chegou a esse ponto do mestre. E naquele momento houve uma suavização de jejum rápida, mas isso para mostrar. E eles ficaram ali até que um dia, também sabe como é que eles saíram? Eles estavam lá um dia, aí o frade da ponta, que é coisa que pensa mais ou menos assim, né? Um atrás do outro. E esse frade da ponta começou a sentir um bafo quente fungando aqui no cangote. E aí, que isso? E eu ouvi eles falando, entra. Estava frio, era um camponês que vinha com um burro. Viu aquele turbulho e falou, é ali mesmo que a gente vai ficar. E quando ele foi vendo o troço, ele começou a tocar o burro, todo mundo indo. E São Francisco estava na outra ponta, sabe as mãos. Deus está mandando a gente embora. Vamos procurar outro lugar. Foi assim que eles acharam a Porciúncula, doada gentilmente pelos beneditinos, que tinham um mosteiro, ainda tem nas vizinhanças de Assis, que era de propriedade de beneditinos, e a Porciúncula, Santa Maria dos Anjos, uma igreja que ele já tinha trabalhado como reconstrutor, ficou como um lugar à volta do qual eles construíram cabanas de palha, madeira, para viver essa aventura amorosa de buscar a Deus na pobreza. E aí começa realmente a missão de Francisco de Assis. Como é que eles faziam? Primeiro de tudo, a regra básica da alegria. Como bom provençal e como bom poeta, era na base da poesia. Eles chegavam como jograis mesmo na cidade, só que falando da divindade. E aí vocês imaginem isso ainda num primeiro momento. Naquele momento ninguém conhecia. Havia milhares de loucos andando e vagando pela Europa, pelas cidades da Idade Média. E eles, no primeiro momento, eram mais um grupo desses. Eles entravam apedrejados, ridicularizados, jogavam tudo em cima deles. Né? Não só pedra. Né? Aquele que tinha guardado lá o trabalho da noite na casa, né, que jogavam todo mundo pela janela, aproveitava se eles estavam passando ali na hora, não. E tudo era agradecido, tudo era pago com perdão, com alegria, e ele dizia assim, nós estamos recebendo isso porque a gente merece, a gente é pecador. E começaram a trabalhar com os leprosos. Coisa também inédita, porque o trabalho junto aos leprosos, ele mesmo tinha um asco em relação a isso, e ele passou a trabalhar com a sua comunidade direto, e aí aquilo começou a lhe chamar um pouco mais a atenção. O processo foi crescendo, foram se agregando outros frades, e começou a perseguição, porque aí eles entravam em algumas cidades e os bispos não deixavam. Não era assim, você tinha que pedir autorização para o padre da igreja, para o bispo, para pregar. Se ele chegasse e pedisse que começasse a pregar sem essa autorização, é uma coisa que esquentava. E às vezes ele ia pedir e a autorização não vinha. Então tem uma história também, essa história eu contei ontem, de que um dia ele chegou para o bispo, entrou por uma porta, o bispo estava comendo e aí tomou uma bronca. Não, eu vim aqui pedir para pregar, sai fora que eu conheço você, seu maluco, pode ir embora, você e os seus malucos, companheiros. E ele saiu. Aí daqui a um tempo, a outra porta abre e aparece Francisco de novo, parado assim. Aí ele disse, mas eu já não mandei você embora? Você mandou. O que você está fazendo aqui? E ele, muito respeitoso sempre com todos os padres, com todo mundo, ele disse, meu pai, eu sei que o pai, quando manda um filho embora por uma porta, ele deve voltar, sair e entrar pela outra. Para pedir. E, enfim, conta a história, a lenda de que a partir daquele momento passava dele alguma coisa. Todo mundo descreve isso. Tem uma descrição feita por um não franciscano que dizia que Francisco de Assis não pregava. Ele chegava na cidade com aquela música, com tudo, e ele conversava com as pessoas. Ele não fazia uma pregação. Mas dele saía alguma coisa diferente. Ele e dos seus companheiros. E aquilo foi passar ganhando força, foi passando a ganhar força, foi passando a ganhar força. Foram se agregando gente de sociedade, ricos, que largavam tudo, comerciantes, até professores, e a ordem precisou ser estruturada. Acontece aí da Roma ao Papa Inocêncio III.
que era esse Papa, que naquele momento estava acontecendo, nós estamos falando agora do ano de 1210, 1211. Nesse momento, a cruzada contra os cátaros estava no seu ponto máximo. E o Papa no seu poder maior. Imagine Roma, tudo bem, uma cidade pequena, mas chega lá um grupo de mendigos, aí sim, já estavam vestidos de saco, que não era marrom, era cinza mesmo, né? Do pior, e com cordão, descalços e com capuzes na cabeça. Para poder pedir autorização para fundar uma ordem. Mas que isso? Ordem de quê? Ordem que o Papa recebeu porque ele tinha encantado um cardeal chamado Giovanni de São Paulo, que ouviu, viu, e provavelmente já também um dos companheiros missionários reconheceu que tinha uma coisa diferente ali. E ele ficou insistindo para o Papa, recebe, o Papa recebeu 5 minutos. Ah, tá bom, tchau, vou pensar. O próximo. Nessa noite, o Papa deitado, na sua cama, tem um sonho, em que ele vê a igreja onde ele tinha, não tinha São Pedro, era São Giovanni naquele momento, tombada para o lado, com a coluna principal da fachada partida, e aparece um gigante que segura essa igreja no ombro e a sustenta. E o Papa olha para aquela figura e vai assim, eu conheço essa. Quem é? Mas é aquele mendigo que teve hoje aqui. O gigante. Ele manda chamar Francisco e ouve. O que Francisco pede, ele concede. A formação de uma ordem mendicante voltada à castidade, à pobreza, à obediência à igreja e ao amor. Voltar ao Evangelho original. Isso, em outros casos, deu fogueira para muita gente. Deu fogueira para os valdenses. O fundador do movimento dos valdenses, Pierre de Vaux, dos pobres de Lyon, aliás, originário da cidade de Lyon, foi queimado numa fogueira e a sua proposta era muito parecida com a de São Francisco. Vejam como entra em função aqui um outro jogo de forças. A partir da ordem fundada, Francisco estabelece uma regra de 3 linhas. Pobreza, obediência e amor incondicional. E é proibido ser triste. E a gente tem que sair no mundo 2 a 2, igual Cristo mandou os apóstolos, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Essa história começa a crescer, vai aparecer na nossa história essa figura que está aqui oculta pelas flores, mas que jamais está oculta, vocês estão vendo aqui, Santa Clara. Né? Estou fazendo todo mundo. Né? É, claro. Nada de assim. 18 anos mais nova do que ele, filha de um nobre, que deve ter assistido várias cenas desse drama franciscano, porque morava bem na Praça da Catedral, e que fica com ele em conversação por um longo tempo também. Encontros, nesse momento Francisco já estava, a cidade de Assis fica no monte, e na planície embaixo fica a Porciúncula, que naquele tempo era uma floresta. A Porciúncula era uma clareira, na floresta com a igreja no meio e as cabanas. Ele estava ali, ela ia conversar, ele vinha conversar, faz, não faz, até que ela resolve tomar uma atitude drástica, potente, sai de casa, e aí vai encontrar Francisco na Porciúncula, é tonsurada e a partir daí é criada a segunda ordem, a ordem das irmãs descalças e pobres, a ordem de Santa Clara, que também rapidamente cresce. 15 dias depois, a sua irmã mais nova, Agnese, ou Inês, faz o mesmo movimento, e aí a família desespera, vai atrás, manda cavalo, manda tudo, conta a história de que o tio dela foi no meio da floresta, pegou pelos cabelos, Inês, não mais Clara, e foi arrastando ela para casa. E de repente, num determinado momento, ele não conseguia puxá-la. Ele puxava e ela não vinha pelo cabelo. Então ele percebeu que tinha alguma coisa e largou e foram embora. A ordem foi fundada e entra Clara e começa aí. Vamos em direção ao terceiro movimento da vida de Francisco. Esse que nos interessa talvez mais de tudo hoje aqui. Porque esse é que modela para a gente a proporção dessa sua missão, a proporção da grandeza que vive dentro desse ser, e que ele mostrou, vivendo a santidade em 3 movimentos. Eu quero repetir muito claramente isso. Não tem um São Francisco pecador e um São Francisco santo. Existe um santo a se expressar de formas
pudessem ser, às vezes, um pouco desequilibradas, mas de formas absolutamente, se questionáveis, não condenáveis. O que ele fazia era a ele mesmo. Ele tinha uma tendência muito grande a ir para dentro de si mesmo, em cavernas, em eremitérios. Mas quando Clara entra em jogo uma pessoa que tinha uma afinidade espiritual de alma gêmea com ele. E as tentações de Francisco passaram a ser aquelas voltadas a ter com Clara uma relação marital. Tanto que conta-se histórias, ainda existe em Assis hoje a Capela do Roseto, que tem uma roseira sem espinhos, e ela fica ali no lugar onde realmente ficavam as cabanas, que numa noite de inverno, o inverno em Assis é violento, ele, tomado pela tentação, lembrando que Clara, né, poderia ser sua mulher, poderia ser seus filhos, sai correndo e se joga num espinheiro. E quando ele cai nesse espinheiro, há uma explosão de um flash de luz e aquele espinheiro se transforma numa roseira. São duas histórias parecidas com Clara. E essa roseira está até hoje lá, em Assis, chamado Lugar do Roseto. Ela é recriada pelos franciscanos desde então. Quando Clara e Francisco se encontravam, às vezes, de uma forma... Ele não queria de jeito nenhum encontrar com ela era muito mais esclarecida que ele. Por ela teria se encontrado tantas outras vezes, mas no final da vida nós vamos ver Francisco de uma outra forma, acedendo a isso. Mas ela cruzando com ele, o capuz servia para isso, né? Cruzou com a mulher, baixa a cabeça e puxa o capuz assim. E ele passou por ela, e ela, quando ele passa, ela chama meu pai, todos chamavam ele assim. E ele para, volta e ouve a voz dela. Meu pai, quando é que nós vamos nos ver? Nós não podemos nos ver? Não. Mas quando é que a gente vai se ver? E era inverno também. E ele diz assim, quando as rosas florirem. Ou seja, né? No inverno, quando floriram, primavera, estava dando um tipo assim, né? Aí ele vira, ela deve ter falado, meu pai! E eles olham, no meio da neve, uma roseira estorricada estava cheia de rosas. Vocês acham que ele entendeu a mensagem? Ele continuou não falando com ela. Era tudo daquela. Mas acontece que Francisco de Assis faz um movimento e ele inicia a terceira etapa da sua vida. A cruzada agora já estava basicamente terminada, a guerra contra os cátaros. Ela estava toda direcionada para o Oriente. O Oriente de Jerusalém, desde Saladino, era muçulmano. E os cristãos estavam resumidos à ponta de Acre. E naquele instante também estava sitiado para cair. Então os exércitos vão para lá, né, cheios de tudo quanto é lugar, para sitiar uma cidade, a partir de uma cidade no Egito chamada Damietta, que era controlada por uma figura que vai ser fundamental. E ali a gente falou isso tudo aqui, mas hoje essa parte aqui é muito importante para a gente, olhando aqui Casa de Padre Pio, mas mais do que isso, olhando a forma da gente enxergar a espiritualidade. Francisco, não sei por que, vai junto. Existe uma porção de documentos, hoje a historicidade dessa história é levantada, documentos que estavam ocultos pelos próprios franciscanos, vieram à luz, e deram uma luz muito intensa nesse período, que ele também é ocultado. Se vocês forem ler as histórias de Francisco, vocês vão ver que ele vai para essa cruzada e relata-se o seguinte: ele chega lá e tem um sultão, né? Quando a gente ouve sultão, eu pelo menos cresci assim. Sultão é aquele cara que tinha aquela cimitarra na mão, né? Que cortava a cabeça dos infiéis e que uma coisa para matar o primeiro que aparecesse na sua frente. E ele foi, isso é descrito. E ele chegou lá, enfrentou o sultão, falou de Jesus, quase converteu o sultão e conseguiu uma licença para ir visitar Jerusalém, os lugares sagrados. E voltou, né, são e salvo, desafiou o sultão para uma prova de ordalho. Eu não consigo imaginar Francisco de Assis, mesmo no seu tempo mais duro. Você sabe o que é prova de ordalho? Não tem problema não, porque você não tem nenhum. Ordalho era uma coisa que dizia assim: você está falando a verdade? Estou. Fala perante Deus? Fala. Seja uma fogueira aqui. Se você for verdadeiro, você entra aqui na fogueira e o fogo não vai te queimar.
ou bota a mão na água quente, ela não vai te escorricar, né? Vai pelar você. E isso era feito, às vezes, sem a pessoa consentir. Tipo assim, bom, ele está dizendo que é herege, então vamos botar ele na água fervente. Se ele não for, ele vai sair inteirinho lá de dentro. Essas são as provas de Jordão. Dizem que Francisco de Assis desafiou o sultão. Acende o fogo aí que eu vou me jogar lá dentro, se tiver algo de ser. Hoje a gente sabe que essa história provavelmente não aconteceu. Ao contrário, aconteceu uma coisa muito, muito diferente. Hoje se conhece mais a figura desse sultão. Quem vai a Assis vai ver que Assis, São Francisco voltou cheio de presentes dados por esse sultão. E que são minimizados, tipo assim, o cara foi tão seduzido que ficou arrependido e deu lá umas coisas para São Francisco, mas isso assinala o que na verdade aconteceu. Esse sultão chamado Malik al-Kamil era uma pessoa que hoje se sabe, primeiro, ele estava tentando o tempo inteiro fazer a paz com os cristãos. Ele estava cedendo todo tipo de concessão aos pedidos dos cristãos que sitiavam em busca de um entendimento. Ele respeitava profundamente todos os processos de guerra, sem chacina, sem coisa nenhuma. E mais, ele era discípulo de uma figura hoje conhecida, né, já que a gente hoje já consegue juntar pontas, chamada Fazil al-Fakr. E existem informações seguras de que essa pessoa, Fazil al-Fakr, foi uma das pessoas que conversou muito com Francisco de Assis. Ele esteve dentro das linhas do sultão por pelo menos um mês, entre ir, estar até visitando Jerusalém, mas pelo menos um mês ou mais. Fazil al-Fakr nada mais era do que um discípulo de uma outra figura, não um discípulo direto, porque havia uma distância de tempo, mas na segunda linha, que a gente fala muito nele aqui, chamado Al-Halach. Al-Halach é um dos sufis mais intensos e mais iluminados que viveu em Bagdá no ano de 900. Esse ser que vivia o sufismo vai dizer, que o Otton, quando leu hoje aqui, né, a argila, o vaso de argila, dentro dele estão os oceanos, as montanhas, e aquele que fez os oceanos e as montanhas, e tudo está dentro. O sufismo era uma corrente extremamente profunda que surgiu no islamismo, que tinha uma vinculação muito forte com o profeta Maomé, que também não era essa figura que a gente, né, às vezes estereotipa, e que pegou a parte luminosa do islamismo e por muito tempo, naquele momento, ele graçava intensamente. Mas Al-Halach era tão profundo que os muçulmanos não aguentaram ele, porque ele falava de uma tal intensidade nessa presença crística que ele foi, Al-Halach foi crucificado no Bagdá. Hein? Eu não sei se era Mansur, te confesso, Clarice. Se escreve assim, ó. Com 2 J's, transliterado em português, de maneira que se pronuncia dessa forma. Ele foi crucificado. Porque se você virou cristão, você está querendo ser igual a Jesus Cristo? Porque ele falava de Jesus, e todos são todos iguais. Né? Ele percebia a presença divina em tudo, e ele foi crucificado, e dizem as histórias que ele crucificado, depois de crucificado, queimaram ele. Mas quando ele foi crucificado, ele dizia, eu sou, porque a blasfêmia final foi, eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. Quando você está querendo dizer que você é Deus, vai ser crucificado. E vai ser queimado. E dizem que a voz de Al-Halach, na praça onde isso aconteceu em Bagdá, continuou a sorrir. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. E deixou discípulos. Entre eles, Fazil al-Fakr, que conversou muito com Francisco de Assis. Francisco de Assis volta dessa viagem, modificado por 2 grandes movimentos. Ele passara 2 anos fora de Assis e deixara a ordem entregue aos seus outros frades, que naquele momento já não eram mais dezenas, eram centenas deles. E ele, outra coisa interessante, ele visita uma médium da Damieta, uma pitonisa chamada, ela tinha um nome, eu estou esquecendo agora. Essa médium diz, você volta porque o que está acontecendo na sua ordem é uma perversão total de tudo aquilo que você pregou.
E aí ele ficou meio apavorado, chega um frade que veio com essa mesma informação, aí ele resolve voltar. Mas ele não volta, ele volta por isso, ele quando chega, ele encontra realmente a ordem toda modificada, a porciúncula de cabanas já tinha sido construído um prédio. E ele entra em... é o Francisco de Assis final ali, né? Ele entra quase em... ele vai para cima do prédio, ele mesmo, com as mãos, começa a derrubar, até que vem um legado da cidade dizer, você não vai fazer isso, porque isso aqui não te pertence mais. Quem construiu isso aqui foi o bispo, isso pertence à igreja, a ordem não é tua, a ordem é da igreja, e acabou. Aí ele para, ele que tinha... porque o movimento era, tem que modificar a ordem, o frade tem que usar sandália, a gente tem que comer carne, a gente não pode fazer isso. A pobreza começava a ser mitigada. E ele começou a bater em frente disso. E aí pegavam o Francisco, esse período durou uns 2 meses dessa volta, colocava ele na montanha, você vai receber a ordem direito, vai lá. Nesse já estava entrando em cena o futuro Papa Gregório IX, que era cardeal nesse momento de Ostia. Aí ele voltava e dizia assim, a minha regra é essa, as mesmas 3 linhas. Mas não pode, você tem que subir e mudar essa regra, você tem que perguntar que Deus... Ele ia, voltava, a minha regra é essa. Na história toda, convoca-se, ele concorda em se convocar um concílio, um encontro, um capítulo, desculpa. O ano 1221. É chamado capítulo das Esteiras. Se reúnem na porciúncula 5.000 frades, alemães, tchecos, italianos, franceses, ingleses. Isso tinha se espalhado pela Europa inteira. Inclusive Antônio de Pádua, que não era nada, ele continuou saindo dali sem ser nada. Antônio sobrou, né? Assim, pô, você falou que você não vai cá, o que esse cara está fazendo ali? Nada, estou sobrando. Você sabe o quê? Eu sou padre, você já sabe disso, então eu quero esse cara aqui. Se dividiu, e naquele momento Francisco cede. Ele percebe uma coisa muito profunda, ele já vinha modificado. Ele vinha modificado porque ele percebeu, ao contrário do que ele ouvira toda a sua vida, que a espiritualidade não pertencia só à Igreja Católica. E que os muçulmanos não eram aqueles infiéis e malditos e coisas. Ele ouviu de um sufi, certamente de algum cabalista, porque Malik al-Kamil era, como todo muçulmano na época, alguém de cabeça aberta, ele tinha sempre conselheiros à sua volta, cristãos, judeus e sufis. A espiritualidade tocada de uma outra forma. Francisco volta muito modificado e encontra essa ordem dessa forma. Veja um rebuliço na sua cabeça. No primeiro momento esperneia, grita, vai. E no segundo momento, depois desse capítulo, ele cede. No final do capítulo ele diz assim, Francisco de Assis, vocês agora têm um outro geral, aqui está o Frei Pedro Catani. Frei Pedro Catani é o novo geral da ordem que vocês devem e eu obedecer a partir de agora. Francisco de Assis agora de dia em diante é um irmão comum. E mais ainda, ele está morto para vocês. Ele toma essa decisão, que é aceita. Ninguém... Não, volta, não. Frei Pedro, vamos assumir, vamos fazer as modificações que tem que se fazer. E vai buscar a espiritualidade. O que ele vira no Islã verdadeiro? A força da oração. Naquele momento, a oração no catolicismo tinha se transformado num ritual seguido de repetições vazias, de terças, de primas, de vésperas, repetição de salmo, que muitas vezes o sujeito lia em latim sem saber o que ele estava lendo. Ele viu uma oração diferente. A oração do Islã do sufismo era alguma coisa que você se debruçava, se jogava no chão, se submetia ao divino. Ele também não viu a degeneração, ele viu o Islã verdadeiro. Aquilo tocou muito ele. Tanto que quando ele volta, a gente vai perceber pela sua postura, porque ele passa a se internar nos eremitérios da ordem. Outra coisa, ele entende, começa a entender que a riqueza verdadeira vem de quem renuncia. No momento que ele renunciou ao seu ego, renunciou aos seus bens, ele começou a disparar uma lei. A lei da abundância vem de quem compartilha, de quem doa. E ele tinha doado tudo, e de verdade. A sua alma, o seu amor, o seu ser, as suas coisas, e passou a receber tudo. Naquele instante a ordem se tornava uma ordem rica, ele passou a perceber, porque
a força movimentada trazia abundância. Então ele sai de cena, mas ele queria mostrar que tinha que se permanecer num espírito de oração, de busca de Deus. As 5 orações ao dia dos islâmicos me impressionaram muito. A sua forma de atingir a espiritualidade. Vamos ver Francisco de Assis e o Cântico das Criaturas surge aí. O Cântico das Criaturas, quando você fala que Deus praticamente está em tudo, é uma coisa que vai de frente à percepção católica daquele momento. Ao você achar que Deus estava nas criaturas, louvado ele do sol, louvado ele na lua, louvado ele nos pássaros, louvado ele no vento, no fogo, você estava correndo um risco sério. Mas voltava um outro Francisco. Ele tem alguns documentos escritos, eu não trouxe hoje, mas eu pretendo depois trazer para vocês, chamado Carta aos Governantes dos Povos. Ele começou a escrever. Uma dessas cartas é um primor de simplicidade que talvez hoje devesse ser lida por todo mundo que quer governar alguma coisa, ao dizer o que é o verdadeiro governo. Como alguém que tem consciência da divindade governa alguma coisa. Como alguém entende que não é nada, e começando por aí. Ele vai começando a perceber mais profundamente o que é a humildade. Mas ele já volta muito doente. Ele contraiu na saída ao Oriente tracoma, estava quase cego, com todas aquelas coisas que ele castigava seu corpo, era um corpo frágil. E aí, só aí, isso foi, lembra-se, o capítulo 221, nós vamos chegar ao ano de 1224, Francisco intensamente espiritual, vai sair de cena, e esse é o terceiro grande movimento da sua vida. O Francisco intenso, que quebrava as telhas, que derrubava tudo no chão, que era generoso, que era intensamente amante, para entrar em cena o Francisco. Esse Francisco crístico começa a entrar em cena com a percepção dele de que a realidade era muito maior do que aquilo que ele estava vendo. Ele começa a calar. Por não poder mais falar, apesar de escrever essas cartas, ele já ficou cada vez mais silencioso, cada vez mais retirado, e vai em 1224 para um monte que a ordem recebera de um conde como presente na Toscana, chamada Laverna, ou Alverne. Ele já havia ido outras vezes nesses 3 anos para lá e resolve voltar para fazer uma quaresma de Miguel Arcanjo. É lá, né, gente? Que a gente vai perceber aquela cena magistral que no ano de 1224, em 14 de setembro, Francisco de Assis, que levara para lá só 2 companheiros, Frei Leão e mais um outro, com ordem de que eles não chegassem perto dele, apenas botassem o pão. O Laverna até hoje é um lugar inóspito. Naquela época era uma coisa terrível. E ele se embrenhou lá no local, e a luta dele com as entidades espirituais é uma coisa. Ele foi, durante esse tempo que a quaresma de São Miguel, com toda a quaresma, se estende por 40 dias, ele foi intensamente atacado por entidades, a dizer para ele: olha, cara, esquece, você está na minha mão, você é perdido, tudo que você fez não valeu nada. Você é um verme, enfim, daí está pior. E ele meditava, e os frades só podiam chegar, entregar, botar um pão no lugar, sair e falar o nome dele. Gritar um salmo, um pedaço do Salmo 91, e Francisco, se respondessem, eles podiam avançar um pouco com o pão. Senão, se ele não respondesse, eles não podiam ficar lá. Eu estava brincando, ontem eu também lembrei isso, que graças à desobediência de Frei Leão e de Frei Marceu, que um dia gritaram e não ouviram nada, né? Chegaram lá e viram uma cena deslumbrante. Francisco em levitação, envolto por uma luz astral profunda, e dentro, ao lado dele materializados entidades angélicas, Maria, José. Mas o ponto culminante, em 14 de setembro, acontece uma luz tão grande sobre esse monte que os camponeses pensaram que era dia, nascendo, mas era madrugada ainda, estava começando. Mas essa luz foi tão forte que eles não acharam, o sol está nascendo. E foram, levantaram, e a luz foi apagando depois do tempo, a noite voltou. Essa luz toda foram as chagas. Francisco acorda, depois de uma experiência vivida com um serafim,
um anjo descrito na Torá, não descrito na Torá não, mas descrito em outros livros da Bíblia. Esse serafim se aproxima dele e deixa as suas marcas crísticas. O Francisco que recebe essas marcas e que desce do monte é um ser crístico. Nós vamos encontrar um Francisco da seguinte forma: falando pouco, cantando muito em direção a Deus, curando e pacificando. Ele vai desencarnar no dia 3 de outubro de 1226. Esse terceiro movimento são mais 2 anos. Aqui aparece o Francisco de Assis, do qual nós temos eco até hoje. Só para vocês imaginarem, ele desceu montado num burro e depois nem isso ele conseguia mais. Mas ele pouco falava, ele passava pelos lugares onde ele passava. Se ele podia falar alguma coisa, ele falava, se ele estava bem para fazer, ele falava pouco, mas basicamente era só a sua passagem. Curas, mais curas. Gente que se reconciliava, gente que se transformava. Tocar na sua roupa, né? A gente faz isso, vai buscar o santo. Mas isso é uma outra coisa. Quer dizer, nós só estamos olhando aqui alguém que falava, ele passava a dizer isso. Eu só estou fazendo alguma coisa, porque às vezes aqui tem um verme. Mas esse verme expressa a santidade. Atentem para isso, vocês também podem. Ele só repetia isso. E foi só nesse momento em que ele concorda, nos últimos meses da sua vida, em chegar perto de Clara. Ele concorda em ser colocado, e aí, porque ele estava crístico e porque ele tinha entendido que tudo que ele tinha feito antes tinha sido um exagero. Ele concorda em ficar perto do mosteiro de São Damião, desde que elas tivessem feito, fizeram para ele uma cabana, onde ele ficava ali deitado no chão, e Clara ou outra Clarissa ia todos os dias cuidar da sua ferida, do seu tracoma. É ali que ele faz o cântico das criaturas. E ele sai dali quase que à força, porque a infestação de ratos à volta o incomodava demais à noite. Mas ele não queria sair, mas pelaquela regra que a gente já conhece da obediência, os seus irmãos assim, vai sair. Proporcionou. Na ida de São Damiano para Porciúncula, ele para em frente à cidade de Assis. E faz o que se chama da benedição da cidade de Assis, onde ele fala santa cidade, onde Deus fez dos vermes reflexos dos seus olhos. E quando ele faz esse movimento, havia uma briga que durava uns 5 ou 6 anos entre o podestá, que era o governador da cidade, e o bispo. Quando ele faz esse movimento, dentro da cidade, o bispo e o podestá, sabendo daquilo, mandam parar, ele estava embaixo, descem os dois e ele olha e fala assim, onde ele começa a falar o sermão da montanha, e ele conta a história do filho pródigo, e termina falando bem-aventurado pacificador, porque esse será chamado filho de Deus. O bispo podestá cai em prantos dos dois. Essas palavras ele talvez tivesse repetido 1 milhão de vezes, mas ali tinha um ser crístico presente. Isso transforma, isso renova. Os dois em pranto se abraçam, e a partir daquele momento, os dois se transformam em 2 melhores amigos. Esse é um exemplo. Ele vai para Porciúncula e lá, mais 2 meses, ele mostra com toda a clareza que um ser crístico vai saindo daquela coisa da extremo ascetismo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. É ali que ele vai ter atitudes bem humanas nesse final de vida. A primeira delas é uma história que eu não posso deixar de contar para vocês. Agora vocês já sabem o que é, quem ouviu ontem não sabe, já sabe. O Francisco de Assis adorava funcho. Você sabe o que é funcho? Não é erva doce, é erva doce, não é erva doce. Tem uma erva chamada funcho que parece um aipo. Se compra em feira. Na Itália se come muito isso em salada. E ele adorava funcho. E um belo dia ele na cabana da Porciúncula assim, estou com muita vontade de comer funcho. Olha gente, isso é de uma profundidade tão grande, de uma liberdade espiritual tão grande. É aquela história a mesma história do caminho do boiadeiro zen, os 10 passos.
você está maluco? Né? Inverno, não tem fuxo nenhum, está de noite, né? E os frades ali, assim, vocês não sabem de nada. Quando ele ficava meio apertado, ele chamava sempre Frei Leão. Ou Frei Bernardo, ou Frei Egídio, alguns dos mais antigos, né, que já tinham visto muita coisa junto dele. Vem cá, vai, sai ali fora, noite fechada, breu. Anda por ali, por fora ali, mete a mão na primeira coisa que você vir e traz aqui. Quem adivinha? Ganha uma coisa dessa aqui que te trouxeram na mão. Um fuxo novinho, cheio de orvalho. Aí ele comeu aquilo. E mais próximo ainda, ele que já tinha admitido dentro do seu convívio uma mulher que também foi, coitada, a Copa de Sette Sole, que era uma nobre romana, era uma viúva extremamente bela, jovem. E por uma... Enfim, ele sabe porque foi a única mulher que ele permitiu integrar o convívio dentro do círculo mais próximo nos últimos meses, anos e meses, cada vez mais próximos. A ponto de, ele chamava de Frade Jacopa. Vou dizer que ela era o Frade Jacopa. E aí as pessoas começaram a dizer então, que a Jacoba não era freia, era frade, não era isso, aquilo. Não importa se fosse, mas ela era extremamente... Ao contrário, era uma mulher viúva extremamente bela. E, enfim, por que essa necessidade de tentar fazer, né, um tipo de coisa de dessexualizar coisas quando a sexualidade estava expressa ali no mais alto nível? E aí, ele com amor intenso, admite-a dentro do seu círculo. E nesses últimos dias ele fala assim: eu estou morrendo de vontade de comer marzipan. Quem não sabe o que é marzipan aí? Então acho que todo mundo sabe. Ontem se questionou, pô, você falou em marzipan, é um doce feito com amêndoa. Não é doce. Tem gente que adora, tem gente que não gosta. Ele adorava marzipan. Adorava e dizia assim: eu quero comer marzipan. E quero que a Frade Jacopa traga marzipan para mim. Aliás, vai a Roma e avisa para ela fazer os marzipãs que eu gosto de trazer. E trazer também fazer um pão grande de modo que ele possa servir de mortalha, porque eu já estou indo embora. Corre para Roma e manda ela apressar, porque já não vou ficar muito tempo por aqui. E a Copa vem com os doces, chega a tempo dele comer, e ele come esses doces poucas horas antes de desencarnar. Essa então para mim fica demonstrada com toda a plenitude o que é ser, o que é ser um ser crístico. Porque a gente às vezes estabelece regras, né? Você classifica, você aponta, isso está certo, assim não é, tem que ser assado, aquele tem que ser assim, parecer. Tudo que Francisco fez foi sempre ir cortando essas barreiras, e algumas delas ele não fez isso até um determinado ponto, mas nesse final estava declarada a liberdade da alma humana ocidental. Estávamos à presença de um outro Cristo, convidando, como o próprio Cristo em Jesus fez, que nós também fôssemos. E ele come, mas aí também tem uma outra coisa legal. No finalzinho, no final dos finais, a gente pensa, né? Ele avisou, mandou trazer a mortalha, está numa beleza, está numa boa, né? Essa história a gente conta para animar. Para nos animar. No final ali, chega uma entidade perto, né? Ele certamente já completamente vivendo em dois planos, apesar de toda a proteção que está de volta, hein, gente? Bate esse ombro dele e fala assim: ó, lembra daquela história que eu contei? E tudo que você fez não serviu para nada? Não serviu mesmo. Estou eu aqui agora, eu não vou mal. Ele entra, ele faz, botem no chão, ele põe no chão, ele pede que tirem a roupa dele, coloquem na terra, e começa a cantar salmos à busca da misericórdia. Salmos que imploram a misericórdia de Deus. Os frades muito assustados vendo aquilo, né? Vai chegando o final da tarde, ele rezando, agoniado, e aí um frade vidente percebe isso e começa a exortá-lo a voltar, dizendo: mas vem cá, você não sabe quem você é? E até que, e aí voltamos a entender, né, os movimentos
que estão à nossa disposição, aparece triunfante, visto pelos videntes e sentido por todos, e visto por Francisco, o próprio protetor da sua caminhada desde que veio ao mundo, o arcanjo Miguel. Ouçam o que diz? Francisco, a história não é assim. Você vinha comigo, não é com ele. E Francisco se acalma, e aquele momento de rebuliço tinha sido acompanhado de uma dança de cotovias sobre a telha, as telhas de palha da cabana. E elas iam posando, formaram um tapete. Quando Miguel Arcanjo toma esse espírito pela mão e ele dá o seu último suspiro, e as inscrições são impressionantes, porque ele era um ser alquebrado, absolutamente sem força nenhuma, magro, doente, marcado. Esse ser, quando a desencarnação acontece, se transforma imediatamente num ser pleno, um corpo completamente são, um rosto suave, cheio, como alguém que tivesse comido bem a vida inteira. E quando a alma sai, aquelas cotovias que tinham posado uma a uma levantam todas em vão. E Francisco deixa para nós uma mensagem que, mal ou bem, foi bem entendida, não foi, deixou de ser, mas o que hoje a gente examinando isso mais de perto, mais livremente, homenageando a ele, eu acho que mais até do que a homenagem merecida, entender o que trabalha esse ser que continua trabalhando, né? Ondeando com a gente, abdicando dos planos mais altos, onde ele vive, dentro, mas estando aqui, tomando forma, deixando uma família, né? A Bíblia faz parte dela, tantos e tantos outros. O que mais eu acho que fica firme para nós, além de podermos recorrer a esse canal, é nos modelarmos dentro do processo, entendendo que hoje não precisa repetir as exterioridades, mas entender a semente que está dentro desse fruto, para poder, porque a gente não vai comê-lo sem tê-lo plantado, mas a semente que está dentro é esse renunciar interno ao ego, ao apego, e depois de um determinado momento, as suas próprias incontinências, quais fossem elas ou quais sejam elas, nele. E ao fazer isso, entender o equilíbrio do processo, que ele chega no final. Que essa renúncia não significa a polarização, significa a integração. Que foi o que ele viveu a duras penas, porque dentro do catolicismo dessa época era só assim que se vivia. Hoje não se tem necessidade dessas exterioridades, mas o que está dentro é preciso. E não mudou. Quer dizer, o amor incondicional, o perdão absoluto, a generosidade a toda prova, a intensidade da força do trabalho, aquilo que transforma a gente. E é isso, para isso que a gente veio. Não foi só ele que falou, todo mundo falou. Não em cristãos, não em muçulmanos. No caso da gente, que é cristão, a gente não quer ser um católico cristão, um espírita cristão. A gente quer ser outros Cristos. E isso não é vaidade, isso não é ego. Quando a gente entende o que está sendo dito e vivido e foi vivido por esses. E hoje nós estamos falando de um deles. A gente percebe que esse processo é apontado para que a gente faça. Não só admire, não só ache bonitinho, né? Só que existe não é o santo dos passarinhos, nem dos coelhinhos. Também é. Mas ele é muito mais do que isso. E isso que a gente hoje tentou conversar com vocês, já estamos passando lá 3 minutos e pela lei da obediência a gente respeita a hora. Muito bem, gente. Obrigado pela paciência. Vamos preparar para terminar nosso trabalho de hoje. Vamos. Mas como nós todos ainda estamos bem distantes desse caminho, sem querer desanimar,
Mas não já desanimando, a Rosa lembrando bem, mas não significa desanimar, a gente está meio distante, o que a gente precisa ter noção mesmo, né, é que o caminho ele não é tão longo assim, né? Até porque ele está tão dentro da gente, no final das contas, naquela, olhando ainda o exemplo assim, quando você descobre que você, quando encontrou você mesmo, você não saiu do mesmo lugar, porque ninguém nunca, jamais esteve longe da presença divina. A nossa ilusão nos faz acreditar nisso, nos faz caminhar para frente. Mas essa é a dança do mundo, essa é a dança da criação. Então, também não vamos para ela, vamos caminhar. E aproveitando isso, que a gente está caminhando, vamos aproveitar o vácuo que ele abre. E abriu para todos nós. Lembrar que esse momento, quando a gente comunga em oração verdadeira, é um momento de alto poder. Não fosse isso, os mestres não teriam recomendado, vivido a intensidade a partir da compreensão do que seja isso, no estado de oração. Orar é estar vinculado à palavra divina, ao verbo criador, que é a luz. Por ser luz, ele transforma. A multidão dos nossos pecados, que são muitos, mas são um só. O Cristo, no Evangelho de João, disse que ele precisava ir, porque o Pai enviaria o Consolador a convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Quando ele se refere ao pecado, ele diz: porque não tiveram fé em mim. Isso foi tão mal compreendido. Mas o poder dessa afirmação está. Nós, ao nos acreditarmos separados de Deus, ou corrompidos pela vaidade que nos faz falsamente nos crer grandes, mas o ego não pode ser grande, por mais que pareça, ou vermes, e o ego jamais será verme, nos faz crer que o eu não sejamos nós, que o eu não seja e não exista, e portanto sem fé nele nós não caminhamos, não despertamos. Esse é o pecado. Na justiça, continua o Cristo falando por Jesus, porque eu vou para o Pai, eu vou me unir ao Pai, como está preconizado que todos vocês se unam, meus irmãos. Porque o Pai está em mim, eu estou em vocês, vocês estão no Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo ego já está julgado. E, portanto, perde o seu poder quando a força do Consolador desperta dentro de cada criatura. O Consolador veio por muitas vozes. Kardec, Yogananda. Mas o verdadeiro Consolador é aquele, a própria natureza crística, que foi chamada de Espírito Santo e tanto mal entendida, desperta em nós. Quando outros Cristos nós vamos nos tornando, a oração passa a ser a expressão do poder divino. É isso que nós queremos agora. Para que não só nós que estamos aqui,
mas todos aqueles a quem a nossa mente, a quem o nosso coração, a quem o nosso amor, a quem o nosso sentimento compartilha a presença. Ainda que tocados pela nossa finitude, todos aqueles, chegue, penetre e persevere nessa presença, nesse instante. Senhor, e que eles sejam não só os mais amados, a quem nos ligamos pela fieira das vidas, das experiências, mas aqueles que também pelas experiências têm sido pedra em nosso caminho e nós no caminho deles, mas que a liberdade soe, seu brado de vitória, de cura, de transformação, do teu servo Francisco, junto a nós, intermedie o nosso pedido por fraco que é, ainda ligado ao ego, mas que a misericórdia dele, que é a tua, mas de tantos outros, dissipe as nuvens nas trevas, e soubemos construir tão bem com os tijolos de nossas ilusões. Uma clara luz no dia perene, que traz em seu bojo à noite, o liberta e transforma. Ser conosco, Senhor. Que o mundo inteiro seja nesse momento nosso lar, o universo inteiro seja a nossa presença, porque a tua presença é e vive em nós. Dá-nos a paz. Que essa paz viva através de nós, de hoje para todo sempre. Graças a Deus. Obrigado a vocês, desculpe pelos minutos a mais. Boa semana, até a próxima semana.